História de Portugal. A crise dinástica. O casamento entre Dom Fernando I e Dona Leonor Teles gerou 3 crianças, mas apenas uma, Dona Beatriz de Portugal, sobreviveu à infância. O casamento de Beatriz era, portanto, de uma enorme importância para o futuro do reino. Ela foi prometida a Fernando Castela. Porém, quando o Tratado de Salvaterra de Magos foi assinado a abril de 1383, ficou estabelecido que a infanta iria casar com o pai de Fernando, João I de Castela, e que o filho varão do casamento iria herdar o reino de Portugal. Este tratado comprometeu a independência portuguesa, porque se Beatriz morresse antes de João, e sem ter tido filhos, uma união dinástica entre Portugal e Castela seria estabelecida. O casamento aconteceu em maio de 1383 e 2 candidatos ao trono emergiram. Ambos eram bastardos, meios irmãos de Fernando e chamavam-se João. Um deles era filho de Dom Pedro I e Inês de Castro, e o outro era também filho de Pedro, só que de uma amante diferente, Teresa Lourenço. Quando Fernando morreu, a 22 de outubro de 1383, Beatriz foi aclamada como rainha e Leonor Teles assumiu a regência em nome da sua filha. A crise começou quando João I de Castela se proclamou como rei de Portugal. Um grupo de conspiradores formou-se rapidamente à volta do mestre Davis, com o objetivo de mudar a regência, através do assassinato do Condandeiro, o amante de Leonor Teles. Vale a pena ressaltar que Nuno Álvares Pereira, o futuro condestável de Portugal, e Álvaro Paes, o chanceler-mor de Dom Fernando I, faziam parte deste grupo. Leonor Teles, desconfiada do mestre, enviou-o para o Alentejo, mas este voltou a Lisboa e, a 6 de dezembro, com a ajuda dos conspiradores, assassinou o Condandeiro. Enquanto o assassinato ocorria, Álvaro conseguiu convencer o povo de Lisboa que o mestre corria perigo de vida, porém o povo entrou em pânico e dirigiu-se ao palácio e ameaçou queimá-lo. O mestre conseguiu calmar o povo quando apareceu à janela. Álvaro propôs que Leonor Teles se casasse com o mestre, mas esta recusou e fugiu para Santarém. Ainda durante a revolta em Lisboa, o bispo da cidade, Dom Martinho de Zamora, foi tirado do alto da Torre da Sé. No dia 16, o mestre foi aclamado como regedor e defensor do reino. Tornou-se assim no regente em nome do seu irmão, Dom João de Castro, porém este foi preso em Toledo por João I de Castela, quando o último foi informado do que aconteceu em Portugal. Mesmo assim, várias localidades ainda eram leais a Leonor e outras a João I de Castela. No final do mês, Nuno consegue ocupar o Castelo de São Jorge. Em janeiro de 1384, uma força castelhana invadiu Portugal e a 6 de abril os 2 exércitos encontraram-se em Atoleiros. O exército português estava em inferioridade numérica e possuía poucos nobres, porque a maioria estava do lado de Castela, mas mesmo assim saiu vitorioso. Durante este período, ocorreram várias revoltas populares nas vilas e cidades que eram leais a Leonor Teles, e houve uma grande instabilidade social no reino. Em maio, Lisboa é sitiada pelo exército castelhano, liderado por João I de Castela. Enquanto Lisboa estava sitiada, a marinha portuguesa conquistou Baiona, Corunha e Neda, e queimou Ferrol durante a campanha galega, e um exército castelhano foi derrotado por um português na Batalha do Rio Lessa. A 18 de julho, uma frota vinda do Porto derrotou a frota castelhana na Batalha do Rio Tejo e abasteceu Lisboa. A 3 de setembro, o acampamento castelhano é atacado pela peste negra e João I de Castela foi obrigado a levantar o cerco a Lisboa. Durante o resto do ano, o mestre e Nuno conquistaram várias cidades leais a Castela. Em março de 1385, as cortes reuniram-se em Coimbra. Nestas, o jurista João das Regras defendeu a causa do mestre contra o Partido Legitimista, composto maioritariamente por nobres que apoiavam Beatriz, e contra o Partido Legitimista Nacionalista, que apoiava os infantes João e Dinis, filhos de Inês de Castro. Na Páscoa, chegou a Portugal um contingente de 600 tropas inglesas veteranas, que responderam ao pedido de ajuda do mestre. A 6 de abril, o mestre foi aclamado como rei de Portugal. Dom João I nomeou Nuno como condestável de Portugal e apoiou o papado de Roma. Depois disto, João e Nuno libertaram a região do Minho, do domínio castelhano, em apenas 2 meses. Após a aclamação de João, João I de Castela enviou uma expedição punitiva. Esta culminou na Batalha de Trancoso, a 29 de maio, onde uma força portuguesa derrotou uma força castelhana com o dobro do seu tamanho. Depois desta derrota, o rei castelhano invadiu Portugal em junho
com um exército de 30.000 homens, acompanhado por um contingente de cavalaria francesa. João e Nuno encontravam-se em Abrantes e, quando souberam da nova invasão, partiram da localidade com o exército português de 6.500 homens e, a 14 de agosto de 1385, interceptaram o exército castelhano na vila de Aljubarrota. A Batalha de Aljubarrota foi travada ao estilo da Batalha de Crécy, onde a tática usada permitia a pequenos exércitos resistir a grandes contingentes e cargas de cavalaria. O uso de arqueiros ingleses e besteiros nos flancos e de covas do lobo e fossos escondidos por ramos impediu a progressão da cavalaria francesa. O exército castelhano foi derrotado e praticamente aniquilado na batalha. 2 meses depois da Aljubarrota, o exército castelhano voltou a ser derrotado pelas forças portuguesas, lideradas pelo Condestável, na Batalha de Valverde. No ano seguinte, a aliança luso-inglesa foi renovada no Tratado de Windsor e, em 1387, Dona Filipa de Lencastre casou-se com João. A paz com Castela chegou a 31 de outubro de 1411, com a assinatura do Tratado de Aion.